E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de frações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre simplificação de frações, beleza? Bom, como nós vimos na última aula, simplificar uma fração significa o quê? Encontrar uma outra fração de forma que ela seja equivalente à primeira fração dada. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aí, 18 sobre 24. Simplificar essa fração é encontrar uma outra fração equivalente a essa. Então, se eu tenho o 18 e o 24, são ambos pares. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou encontrar uma outra fração. 18 dividido por 2 é 9. E 24 dividido por 2 é 12. Observe que a fração 9 sobre 12, ela é equivalente à fração anterior. Ou seja, nós realizamos uma simplificação. No entanto, essa simplificação não foi a simplificação máxima, tendo em vista que eu ainda consigo dividir essa fração, ainda consigo reduzir mais ainda. Então, se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu vou obter outra fração equivalente. Observe. 3 dividido para 3, 9 dividido para 3 é 3, perdão. 12 dividido para 3 é 4. Agora eu cheguei em uma fração em que o MDC entre o numerador e o denominador é 1. Ou seja, eu realizei uma divisão em que eu cheguei numa fração irredutível. Beleza? Então, essa fração aqui ela é irredutível. Para mim efetuar uma divisão, uma simplificação de forma mais efetiva, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pelo MDC. Então, observe o seguinte. Se eu pegar o 18 e o 24, vamos fazer aqui bem rapidinho. Quais são os divisores do 18? Vamos colocar aqui, o 1, o 2, quem mais? O 3, o 6, o 9 e o 18. Beleza. E quem são os divisores do 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Beleza. Observe o seguinte. O MDC entre 24 e 12 e 18, perdão, é o 6, Ele é o maior divisor comum. Então significa que se eu efetuar a divisão dessa fração pelo MDC, eu só vou fazer uma divisão, porque essa divisão aí vai ser máxima. Então observe o seguinte, vamos fazer aqui a divisão. Vamos simplificar pelo MDC. Então, se eu dividir por 6 aqui e aqui, o que é que vai acontecer? 18 dividido para 6 é 3. 24 dividido para 6 é 4. Observe que eu já cheguei na forma irredutível da fração. Então, eu peguei a fração equivalente, porém, ela já está na forma irredutível. Então, simplificar frações, eu posso utilizar eu posso utilizar todos os divisores comuns, né, entre numerador e denominador. Só que se eu utilizar aquele divisor comum, que é o MDC, eu só vou fazer uma simplificação. Então, isso é muito interessante. Tranquilo? Para mim não ter que fazer várias divisões sucessivas, eu utilizo o MDC. Então, vamos pegar no exemplo 2, 36 e 24. Qual é o MDC entre 36 e 24? Vamos utilizar aí o algoritmo de Euclides para determinar. Então, pelo algoritmo de Euclides, nós temos 36 e 24. 36 dividido para 24 vai dar quociente 1 e resto 8. Tranquilo?
Resto 8 não, resto 12, né? Resto 12. Beleza. O que é que eu faço? Repito o 12 aqui na frente e efetuo a próxima divisão. 24 dividido por 12 vai dar quociente 2 e resto 0. Como o resto, deixa eu só ajeitar a ordem aqui, 12 na frente e o 0 aqui, tranquilo. Como o resto aqui foi 0, o que que isso indica pra gente? Que esse camarada aqui é o nosso MDC. Ou seja, ele é o MDC entre 36 e 24. O que significa que se eu for simplificar essa fração pelo MDC, eu só vou dividir uma única vez. Ó. Então, se eu dividir por 12 em cima e embaixo, o que é que vai acontecer? 24 dividido por 12 vai dar 2. 36 dividido por 12 vai dar 3. Observe que eu já chego na forma irredutível, pois o MDC entre 2 e 3 é 1. Beleza? Então fica bem tranquilo simplificar uma fração utilizando aí o seu MDC. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, na próxima aula nós continuamos com as operações entre frações, beleza? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.